Olá, muito boa noite. Você está na AltV, aqui com o programa Pergunte ao Dr. Carboni, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 até as 20 horas. Sempre eu aqui, juntamente com o Dr. Ângelo Carboni, e sempre trazendo também especialistas para debatermos assuntos polêmicos, assuntos do dia a dia e assuntos que não são tão do dia dia, mas assuntos que ainda não foram resolvidos, assuntos que ainda são pertinentes aí no comentário do dia a dia de você, internauta. À minha esquerda aqui, como sempre, ele que é o mentor, ele que teve a ideia desse programa, Dr. Ângelo Carboni, suas considerações iniciais. A minha preocupação, de verdade, é trazer para vocês aquilo que está por trás dos bastidores. É aquilo que ninguém fala, mas a gente vê. E a gente está vendo aqui e eu falo a língua de vocês. Então, tudo que vocês tiverem dúvida, pergunta para a gente, porque aqui tem uma equipe disparada e nós estamos aqui para tudo. À esquerda do Dr. Carboni, ela que também cadeira cativa aqui no Pergunte ao Dr. Carboni, todas as quartas-feiras, a doutora Tatiana Ragosta, ela que é advogada previdenciária, que mais uma vez abrilhanta esse programa. Muito obrigado pela sua presença, uma boa noite para a senhora. Boa noite, eu que agradeço o convite e agradeço a todos, né, por estar aqui e poder, eu fico muito feliz de poder colaborar um pouquinho para esclarecer aos telespectadores um pouco do direito e poder deixar claro assim alguns assuntos obscuros. E sempre era marcante a presença feminina aqui para segurar também um pouquinho aqui, né, doutora Tatiana? À esquerda da doutora Tatiana, nós temos um dos maiores criminalistas desse país, doutor De Paula também, sempre que pode, marcando presença aqui no programa Pergunte ao Dr. Carboni. Doutor De Paula, muito boa noite, suas considerações iniciais. Bom, boa noite ao internauta, boa noite Haroldo, Ângelo Carboni e a doutora Tatiana. É um prazer estar mais uma vez aqui. Fico muito grato pelo convite e sempre que puder estarei aqui. É uma honra muito grande. Nós já começamos com um caso muito polêmico, um caso que foi manchete de todos os jornais, não só aqui em São Paulo, mas em diversos estados e inclusive também em até outros países. Quem é que não se lembra de Elise Matsunaga? A defesa de Elise cita humilhações para tentar reduzir a pena. Advogado afirma que sua cliente matou Marcos, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, após ser ofendida e agredida. Em depoimento, Elise afirmou que cometeu o crime, pois foi ofendida, agredida e chegou a tomar um tapa de Marcos. E eu só gostaria de lembrar a você, internauta, que realmente, na época desse bárbaro crime, os senhores devem se lembrar que o corpo foi encontrado aqui no município de Cotia e o corpo completamente esquartejado e mostrando assim um requinte de crueldade num primeiro momento. Porém, os vizinhos sempre disseram que ela tinha um comportamento exemplar e que ela teria saído da noite, mas seu marido não. Comenta-se, inclusive, que dias antes de cometer o homicídio, Elise teria procurado um pastor da igreja anglicana e o pastor teria advertido que ela não se encontrava bem, que ela deveria procurar ajuda. A defesa tenta reduzir a pena de Elisa, dizendo que ela sofreu humilhações. Doutor Carboni. Haroldo, primeiro que eu discordo aqui de querer reduzir a pena, ela não está nem condenada. É estranho isso daí. Quem vai decidir isso aí é um júri. Trata-se de uma senhora que tem família, que sofreu demais, pelo que a gente está sabendo aqui, tinha domicílio fixo, não fugiu,
bons antecedentes. Acho que era bacharel em Direito ou era advogada? Ela estava cursando Direito. Estava cursando Direito. E parece que ele impediu, não, se eu não me engano, o doutor De Paula, ela era bacharel, e ele não deixou com que ela era bacharel? Mas parece que ele não permitiu que ela prestasse o exame da ordem para... E pelo que ele falava, ele ia ficar com o filho dela. É filho, né? Isso. Então, a impressão que dá é que ela estava numa situação de estresse muito grande. Ela estava sofrendo. Imagina aí, chegar lá e falar, ó, minha filha, você tem teu filho, você não presta, vou te pôr para fora de casa, um abraço. Não existe. Então, tem gente, você como psicólogo deve entender, e o mestre aqui vai falar também, não dá para entender porque ela está presa até hoje. Eu, pelo Superior Tribunal de Justiça, tinha certeza que ela estava solta. Eu tenho absoluta. Agora, o que eu vejo é assim, vamos separar a situação. Tem o crime morte, tem a situação, que é privilegiada, que o doutor vai explicar aqui, e tem também a ocultação de cadáver. Mas é uma coisa, tem uma pena para isso e tem um processo para isso. Agora, o que eu acho estranho é falar que eles tentam reduzir a pena dela. Ela pode até ser absolvida. Agora, o que eu não entendo de verdade é que eu estava lá no Tremembé essa semana, como é que essa mulher está presa até hoje? Eu já vi casos muito mais sérios que ela. Eu já vi marido que mata a mulher facada pelas costas. Vai lá, na hora da pronúncia, o juiz solta, se já não foi solto. Então, doutor, explica pra gente, por que ela está presa? Olha, pelo que eu acompanhei dos noticiários, essa pessoa ela está presa em razão da comoção social. É importante que se diga que este tipo de prisão não é para punir. Isso viola o princípio da inocência ou o princípio da não culpabilidade. Ou seja, ninguém será considerado culpado até uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso. Ela está presa, na minha concepção, exclusivamente por comoção social. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre esse assunto. Não é motivo plausível a comoção social para manter alguém preso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pelo que eu ouvi dizer, a prisão foi decretada em razão da gravidade do delito. A gravidade deve ser acima do tipo penal, porque senão todo homicídio ele é grave. Bastava ser homicídio, já caberia então a prisão preventiva e estaria afastada a qualquer tipo de liberdade. Mas, doutor De Paula, não foi também por o homicídio ter qualificadoras, como, por exemplo, requinte de crueldade? Eu tenho a impressão que é uma qualificadora diante de como o corpo foi entregado. Não deu chance. O corpo que foi entregado ele já morreu. Não deu chance da vítima se defender. Então, mas quem é que testemunhou ele isso? Não bom, segundo a perícia, do jeito em que ele teria tomado o primeiro golpe, teria sido pelas costas. Ou seja, então, ele não teria tido chance há uma diferença de defesa. E por motivo torpe também. Mas há uma diferença entre o golpe ser nas costas e pelas costas. É diferente. Né? O fato da pessoa ter o ferimento nas costas não significa necessariamente que tenha sido agredido pelas costas. Em uma briga, por exemplo, eu estou com uma faca. A pessoa está de frente comigo. Em luta corporal, eu esfaqueio essa pessoa nas costas e não pelas costas. Pelas costas subentende-se a traição, a emboscada, de surpresa. E não foi. Então, quanto a essa qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, eu tenho lá minhas ressalvas. Entendo que não deveria estar presente por uma questão simples. Quem testemunhou que essa pessoa dificultou a defesa da vítima? Nós não sabemos o que aconteceu lá. Uma coisa é a perícia. A perícia relata, inclusive... Mas que perícia? Eu vi um perito lá, ele falou que ele estava vivo, o cara deu um chute. Exatamente. O cara não entendia nada, aquele sujeito lá, pelo amor de Deus. Ele ainda foi esquartejado com vida, segundo a perícia, e a perícia ainda deu detalhes do porquê
que tem esse ponto de vista e que permanece até hoje. Que seria, na minha opinião, não sou advogado, mas me parece que seria uma qualificadora, Mas, doutora mas Tatiana. uma qualificadora Uma não junta coisa- na outra aqui? É um desenho as duas Veja aqui. bem, uma coisa é a forma de execução, que é qualificadora objetiva. O que eu quero dizer com isso? A perícia, ela vai aferir ou infirmar do momento que está ocorrendo o crime para frente. A perícia, a princípio, não tem condições de apontar o que ocorreu antes, uma discussão, por exemplo. Não sabe. Nem se ela foi agredida, Então, nem a situação. É verdade. O crime, todo crime, você não pode analisar o crime como um instituto único. Você deve analisar todo o contexto que envolveu o crime, todas as circunstâncias que envolveu o crime. Então, ali, dentro daquele apartamento, não havia testemunha para dizer se a pessoa estava de costas, se o tiro foi nas costas, pelas costas. Inclusive, a semana passada eu fiz um júri junto com o Mauro Otávio Nassif, o qual o marido tinha esfaqueado a mulher no quarto durante a madrugada. O promotor denunciou de forma qualificada. Houve o recurso e o tribunal afastou a qualificadora, dizendo o seguinte: o fato de ser de madrugada não é prova suficiente para dizer que ela estava dormindo e não havia testemunha dentro do quarto. E o tribunal, então, afastou essa qualificadora e o réu foi a julgamento por homicídio simples, que homicídio simples, como regra, não é crime hediondo, somente o qualificado. Então, veja bem, tem a qualificadora dessa moça no seguinte sentido, pelo que eu ouvi dizer, que eu não olhei o processo. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Esse tipo de qualificadora é como orégano na pizza. É genérica. O promotor coloca sempre esse tipo de qualificadora. Tanto é que muitas vezes, através do recurso em sentido estrito, o tribunal acaba por afastar essas qualificadoras, porque acabam sendo abusivas. Então, veja bem, o que é que nós devemos observar? É o homicídio, que é um fato, e o vilipêndio, destruição e ocultação de cadáver. Estes dois últimos crimes são crimes que a pena é irrisória. Por si só, não justifica a prisão. Agora, o senhor também deve levar em consideração, e também eu gostaria de ouvir a opinião também da doutora Tatiana, que foi tido como um crime premeditado. Inclusive nessas cenas que o internauta está assistindo, em que o senhor Matsunaga está subindo o elevador com a pizza, tudo indica, segundo o laudo da perícia necroscópica, de que já estava tudo preparado. Inclusive, com o luminol que foi usado, praticamente não se encontrou sangue. E quem cortou partes do corpo tinha conhecimento. Não, você está falando que tem outro, então. Então por que eles não Não, fazem a ela promoção? fez enfermagem. Sim, ela fez. Ela tinha conhecimento para poder cortar. Mas isso daí, segundo vocês não entenderam. Isso especialistas, daí é ocultação de alguns cadáver, cortes. destruição de cadáver, não tem nada a ver com o crime. O crime é uma situação. O cara brigou com ela, deu um tiro no sujeito lá. Agora depois, como é que ele vai levar ele embora? É outro problema, tem um processo, ele falou, é uma pena para isso daqui. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, ó. Eu chego para a moça e falo assim, ó, filhona, você é uma tremenda numa prostituta, você não vale mais nada, eu gosto de outra, tá certo? E vou tomar teu filho e vou jogar na rua. O que ele está esperando? É pior que um tiro isso daí. Agora você fala que é premeditado. Imagina um cara falando todo dia a mesma coisa. Mas foi premeditado porque ela contratou um investigador, um detetive. Ele foi lá, ele tirou foto dos dois, dele com a amante. Não. Aí Mas ela descobriu. Não pro crime. Também não é. É verdade. Não é? Ele premeditou o crime. Veja bem, a nossa legislação não autoriza aumentar a pena pela cogitação. Veja bem, quando eu vou roubar um banco, por exemplo,
Primeiro passo, que são as fases do crime. A cogitação. Estou pensando, vou roubar um banco. Eu posso ser preso? Não, porque a cogitação não é crime. No entanto, eu já estou predisposto a praticar o crime. Mas nem por isso eu já posso ser punido. Então, veja bem, o fato da Elise ter esquartejado o corpo, nós temos que nos atentar à vontade do legislador. Se o legislador entendesse que esse tipo de conduta fosse extremamente grave, a pena não seria baixa. Seria como um homicídio qualificado, que começa em 12 anos. O legislador entendeu que esse crime, embora cause repúdio por algumas pessoas, não é uma conduta extremamente grave em razão da pena. E isso nós não podemos esquecer. Mas eu tenho uma informação de que Elisa vai responder por 2 crimes. O homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e de meio cruel. Eu acho que os 2 englobam um só, e dependendo da defesa que ela vai ter, eu acho que ela tem condição de desclassificar isso daí, como o doutor falar, ela pegar um homicídio simples. Aqui. Agora, eu não Ora, entendi. se não absolver, eu, como leigo, não entendi, e acredito que o internauta também estou me colocando no lugar do internauta. A partir do momento em que a pessoa saiu e foi jogando pedaços de corpos, mas é outra coisa, Haroldo. Sim, mas como é que ia ficar em casa? Mas Haroldo, isso é um requinte de crueldade. Haroldo, pensa numa coisa. Não, o requinte de crueldade tem que ser aferido no momento do crime. Não após o crime. Agora depois que ela vai fazer com o corpo. Não esqueçam que a perícia disse que quando ele foi esquartejado, ele ainda respirava. Mas isso daí é um doido que apareceu lá do nada, que fez um relatório que era... mas não que perito nada. Mas cabe uma contraprova. Claro O promotor vai levar em consideração. Vai levar nada. Bom, ele vai levar tudo. Ele quer para ele quer fechar a chave lá e jogar fora. O advogado de defesa possa requerer a exumação do corpo com uma nova perícia. Sem dúvida, já deve ter feito. Não é possível, né? Não tenho conhecimento. Mas deve para ver, até contratar um perito particular para fazer um contralaudo. O perito, aquilo que o perito diz, não é uma verdade absoluta, que não cabe uma contraprova. É um caminho a ser seguido. O juiz não está obrigado a seguir o laudo. Exato. Isso. O juiz não está obrigado. Então, a perícia é apenas um norte. É só para ajudar o juiz, que não é um médico, não é um legista, a poder ter mais facilidade. E por muitas vezes está errado. É. Por muitas vezes está errado. A perícia aqui no Brasil, embora já caminhou bastante, ainda é muito falha. Eu tenho processos criminais que a perícia sequer fotografa a vítima. Só fica nisso, é verdade. Não aprende uma faca, não faz a perícia na faca. Quando faz a perícia, faz só de substância hematóide. Se bem que o senhor não se esqueça que o crime ocorreu aqui em São Paulo e nós temos aqui em São Paulo grandes peritos e grandes aparelhos e substâncias químicas para que se possa, para que a justiça possa e ele também não analisou o processo. Nós estamos dando uma ideia. O que quer dizer medicina legal? Medicina legal a não ser que o sujeito esteja mal intencionado, porque você sabe, o corpo fala, a cena do homicídio fala, né? E houve sim uma comoção muito grande, porque ela esquartejou. Agora, eu também concordo, e fui várias vezes sabatinado, da seguinte forma: Haroldo, você acha que ela cometeu esse homicídio sob forte emoção? E eu me lembro, eu disse o seguinte: olha, ela formada, bacharel em Direito, e ela era uma garota de programa, teve uma vida... Mas por que fica batendo nisso? Isso é um passado. Por que tem de usar isso aí? Que não é demérito nenhum mas também. Então, e daí? Mas outra coisa, por que o marido falava o dia inteiro para ela ia tirar o filho por causa disso? Não ia tirar. Pela nossa lei aqui, não permite. Se ela é uma boa mãe de família, não vai ser isso que vai pôr para fora. O que eu não entendo de verdade, olha, Haroldo, sério, é um crime? É coisa séria? É sério. Mas não era para estar presa. Não era. Porque eu já vi coisa muito mais séria, a pessoa está solta. Não vai longe.
esses tempos atrás aí, foi pego num helicóptero aí de um político, salvo engano, 400 quilos de droga. E ninguém Deu foi... 3 meses, deu excesso de prazo e soltaram. Não é normal, não é normal. Quanto tempo ela está presa? Sem ter sido levada a júri? Quanto tempo? Então, há 2 medidas e 2 pesos. Agora, doutor, explica para o povo o seguinte. Gente, é o seguinte, os jurados não são juízes qualificados, são pessoas do povo. Dependendo da forma que o advogado dela contar e da forma que ela for interrogada, ela vai mostrar os motivos dela. Gente, vocês podem não acreditar, mas ela pode ter até absolvida. Dependendo do índice de pressão, isso a Haroldo pode explicar para vocês. Dependendo do desespero dela, da forma. Olha, é só chegar assim, pô, eu tenho um neto. Fala assim, ó, vou tirar teu neto e vou levar embora. Faz isso para mim que você vai ver o que acontece. Imagina falar para a mulher, ó, daqui para frente você vai para a rua, você não vai ter mais o teu filho, você vai voltar para o que você era no passado. Isso daí é pior do que matar. É matar a alma da pessoa. Eu entendo de verdade. Primeiro, eu não entendo como é que ela está presa. E presa num lugar terrível, gente. Aquilo lá é uma cana que não tem tamanho. Dá medo aquilo lá. Dá medo, dá medo. Não era para estar presa, não era. Não era. Doutor, eu não entendo. Acontece o seguinte, essa mulher, ela conhece de leis. Fora o que a doutora Tatiana muito apropriadamente lembrou, que ela também tinha um curso de enfermagem. Essa mulher, com o filme que ela tinha, em que realmente o senhor Matsunaga estava realmente com uma mulher, e assim público, né, colocando-a em constrangimento. Pelos conhecimentos que ela tem, bastava pegar um bom advogado com esse vídeo, né, e também com a testemunha das pessoas que trabalhavam com o poder econômico de casa, para que ela tivesse uma grande pensão, que ele teria que se retirar de dentro de casa. Agora, ela optou, ela fez uma opção por tirar a vida. Você falou em violência emoção. E me estranha, doutor Carbone aqui ele do meu lado. Emoção. Explica para ele Doutor o que é o Carbone aqui do meu lado, Ah. dizendo que ela devia estar solta. Tem de estar, não é que devia. Bom, tem então, que doutor estar. Carbone, eu brigo e eu tenho o direito de ir lá e tirar a vida de uma pessoa? porque eu Não briguei? tem direito não. Mas não é essa a situação. Doutor, explica. Haroldo, é o seguinte, veja bem. Até onde se tem conhecimento, não foi em razão somente da traição. Ah, me senti traído, eu vou matá-lo. Até onde se tem notícia, não é isso. Ela já vinha sofrendo agressões, humilhações, deturpações. E você, na qualidade de psicólogo, você sabe 1000 vezes melhor que eu. A pessoa passa por uma tempestade psíquica. Não, isso eu reconheço. Fica abalada psicologicamente. Não, isso eu reconheço. Então, inclusive, ele fazia isso mesmo. Então, e essa circunstância ele fazia isso mesmo. Deve ser considerada na hora do julgamento. Por quanto tempo ela passou por isso? Tem um julgamento em um livro chamado Grandes Advogados, Grandes Julgamentos, que o réu, por 20 anos, ele foi insultado. Por 20 anos. Insultado. Em determinado dia, ele pegou uma arma e matou quem o insultava. Foi levado a júri popular. O advogado dele, com muita sapiência, essa história é conhecida, começou o júri enaltecendo o juiz, o promotor, e começou a enaltecer, elogiando, jurado por jurado. Quando deu lá 20 minutos, meia hora só de elogios, o juiz disse o seguinte: doutor, faça a defesa do seu cliente, né? O senhor já fez as considerações. Ele falou: é isso que eu estou fazendo. O meu cliente foi insultado por 20 anos e os senhores não aguentaram ser elogiados por 20 minutos. Está feita a minha defesa. E foi absolvido. Então, veja bem, toda essa tempestade psíquica, que é um termo até do Mauro Nassif, deve ser considerada na hora do julgamento. Não é um simples xingamento que vai ocorrer essa tempestade psíquica, que vai ser homicídio privilegiado. Claro. Pode ocorrer, inclusive, uma briga de trânsito após injusta provocação da vítima, ser reconhecido o privilégio. Ser condenado a 6 anos, 4 anos, que, aliás, não existe crime privilegiado hediondo. Bom, ela vai a júri popular. Vai a júri popular. Ela vai a júri popular. Eu, particularmente, acho que dificilmente ela será inocentada. Se bem que todos vocês, internautas, se lembram que no caso da Susana Wolfstoffen, por um voto, o Mauro ele não absolveu. Só para, antes da gente mudar
de assunto, eu gostaria de ouvir as considerações também da doutora. Como A mulher. doutora também tem essa Se mesma coloca no opinião? lugar dela. Doutora, Não tenho. Eu acho que ela podia estar, assim, sob forte emoção, mas até um certo ponto. Porque se toda mulher que tiver o problema com o marido sair matando, esquartejar o corpo, eu acho que não é por aí. Ela é uma pessoa que, analisando, entendo, aí o senhor pode me dizer melhor, doutor Haroldo, que é uma psicopata, porque não é qualquer um que esquarteja um corpo e sai jogando pedaços por aí. Eu acho que teve, sim, requintes de crueldade e que não deu defesa porque ele estava sentado, ela estava em pé. Então, eu entendo que não e que foi realmente muito cruel. bom, é um A julgamento. doutora Tatiana, É um julgamento. É um julgamento que Ela promete. já, olha, pelo amor de Deus. Aliás, é um julgamento que promete. Gostaria, tomara que o juiz respeite o direito democrático, porque a justiça é pública, eu acho que deveria ser Televisionada, é verdade. Entendeu? Precisa Porque disso. só vocês vejam, vocês que estão nos acompanhando, que só aqui nessa tribuna nós estamos divididos. Dois estão a favor, acho que ela devia estar solta, e eu também concordo com a doutora Tatiana. Para mim é um crime doloso e com qualificadoras. Acho que houve, sim, requinte de crueldade. Na minha opinião, a vítima não teve chance. Olha o tamanho daquele homem imenso. Ele não teve, ele nem quando ele percebeu, ele já estava ali quase que sem oxigênio. Duas câmaras de gás aqui. e Olha, eles não- apertam o botão e fica vendo o cara tremer lá. Pelo amor de Deus. Não. Mas Coitada da Elise. agora tem um assunto que eu queria trazer aqui para a mesa. E eu queria ver como é que vai ficar também, se vai ficar 2-2 ou não, porque a primeira delegacia de defesa da mulher aqui de São Paulo registrou 2 novas denúncias de abuso sexual contra Roger Abdelmaci desde que o médico foi preso na última terça-feira, dia 19, no Paraguai. A delegada Célia Pauline Carlota acredita que receberá até o final da semana cerca de 8 novas vítimas. 5 delas, a denúncia será feita nas delegacias de outros estados onde residem. Ou seja, uma delas virá a São Paulo e outras vão depor via precatório. Doutor Carbone, peraí, como é que eu fico vem? impressionado, eu vi a sentença dele, né? Como é que pode começar com um processo de 1995, 1997, 2000, aí a juíza na sentença, ela fala que não precisa de exame de corpo de delito. E ela dá uma pena que não é normal também. Eu achei estranho o comportamento da sentença, porque ela fura qualquer princípio que a gente tem. Mais ou menos é assim, ó, um crime, um abuso sexual, uma situação dessa natureza, é um caso gravíssimo, é assim. Mas ela quis dar a entender, a juíza na sentença, que tem 200 folhas, que a mulher ficou com medo, ficou constrangida pelo marido. Gente, quando acontece um caso dessa natureza, a primeira coisa a fazer é um boletim de ocorrência e imediatamente fazer o exame de corpo de delito. Só não esqueça eu não entendo que muitas como é que- estavam sedadas então, depois de 20 e muitas anos, ficavam, depois de 15 anos, depois quando de 10 voltavam, anos, ficavam na isso, dúvida, e será que depois de 10 anos, aconteceu, agora será que não está aparecendo aconteceu? mais outras agora. Mas Será por que não é uma tá indústria isso acontecendo daqui? isso? Não, Ah. ele fez isso com uma jornalista. As pessoas, quando iam conversar com ele, falavam, escuta, eu tive a impressão, não, você teve a impressão que você tomou remédio, então você teve a impressão. E o que aconteceu? Ele fez isso com uma jornalista, a jornalista falou que escreveu uma matéria sobre Mas a parte o legal, escritório, doutora, e é a foi parte atrás legal. das Olha, o outras que adianta eu vítimas? chegar para ele e falar que ele fez um abuso há 10 anos atrás? Cadê a materialidade? Cadê a prova? Cadê a consistência? O que eu fico com medo é que amanhã eu falo assim, olha, o Haroldo aprontou. Em 1995. Quem é a prova? Sou eu que estou falando. Mas não é uma, são Mas diversas mas mulheres. entenda bem, o procedimento Mas é um só, não algumas adianta. vítimas- Não adianta, mas não tem mas- exame de corpo de delito, não tem nada. O senhor está querendo dizer que passou 5 anos para escrever todas? Não, os não é filhos? 5 anos, E não. os filhos Tem que ser dele? feito em ato contínuo. Não existe isso. Doutor, O meu entendimento. Mas não são vítimas recentes? Não, aqui vítima recente, Não existem não. vítimas recentes? Então, E desculpe, antes de o senhor responder, Pois não. inclusive me parece que uma única delas estava
em estado de consciência e foi Mas por que encontrado que não tá? esperma do médico Roger Abdelmaci. Como é que Mas fica não essa é o situação? caso. Veja bem, olha, então vamos lá. Primeira coisa, para se caracterizar o estupro, não basta o ato sexual. Não basta. Deve ter a repulsa clara da vítima. Ela tem que deixar muito claro de que ela não quer o ato sexual, sob pena de não configurar o crime de estupro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Me causa um pouco de estranheza muitas pessoas dizer que foram vítimas do Roger e hoje vir a público e dizer, olha, agora eu quero falar. Se aquele momento que não tinha imprensa, ninguém sabia, tudo ficava às escondidas, ela não quis falar. O que faz ela agora, que está bombando isso na mídia, ela vir e se expor? Se apresentar. Então, assim, é, na minha opinião, um contrassenso. E tem duas ações correndo pelo Ministério Público, que para 2 milhões de reais cada uma de indenização para elas, independente das outras. Agora, eu acho estranho pelo seguinte, será que na alçada civil o juiz vai aceitar os argumentos? Ele não depende dessa sentença aqui. Mas será que ele vai entender que é real isso daqui? Eu pergunto para você, poxa, fizeram com a minha mulher, com a mulher dele. Você acha que ela não vai chegar para o marido e vai contar o que está acontecendo? Será que ela não vai sair para a delegacia? Mas claro que vai, claro que vai. Eu sou obrigado. Mas que larga nada, ele vai lá e... O marido Não, larga. mas Eu sou a mulher obrigado vai a- alterar o seu comportamento com o marido. sou O marido obrigado vai a- perceber. Isso Claro. aí. Lembre-se que realmente diversos casamentos foram desfeitos em função... Ah, mas será que foi em relação função a isso? de Ou é- depois o certeza. DNA O homem não aceita. bater. Olha, né? a minha preocupação... Agora também Haroldo, faz sentido. A minha preocupação é o Faz seguinte, sentido. amanhã eu quero destruir esse rapaz aqui e eu falo para ele que ele fez um monte de coisa. E não tem prova nenhuma. Qual que é a prova dos autos aqui? É a palavra da pessoa, não basta. Não basta e não existe. Isso daí é inconstitucional. Eu só Não queria se fazer pode uma fazer. ressalva. Mas não é só esse crime que ele está respondendo. Não, mas tá bom, mas eu falo... E os outros crimes que ele pegou e tirou óvulos de mulheres e implantou em outras sem a pessoa Mas saber? no processo não está isso daqui. Agora, a situação que a gente está falando aqui é de estupro, é de outras situações, é que existe, é assim, deixa rastro. Agora- Por exemplo, não adianta eu chegar lá e falar para o doutor ou para ele, olha, aquele rapaz é traficante. Não. Tem que achar 200 quilos de maconha, como pegaram aquele advogado, e dar a cana nele, aí ele vai. Não adianta chegar e falar assim, não, ele é traficante, ele fatura uma fortuna. É rastro. O rastro é indício. Qual que é o indício natural para uma situação dessa? Era 200 casos, com 200 corpos de delito, com 200 BO, com 200... Não era pegar, juntar Não, todos eu aqui e fazer um entendi. pacote. Eu estou entendi. preocupado Eu pelo entendi seu Estado, eu raciocínio. estou preocupado por mim, estou preocupado por ele, Doutor estou preocupado Carbone. pelo senhor. Doutor Carbone. É para o povo. Doutor Carbone, Ah. doutor Carbone, eu entendi o seu raciocínio. Para você que está sintonizando agora aí ao TV, o programa Pergunta do Doutor Carbone, nós estamos falando a respeito do Dr. Roger Abdelmaci, caçado pelo Conselho Regional de Medicina. E eu só gostaria de lembrar, e quero ouvir a opinião do senhor, também do doutor De Paula, da doutora Tatiana também, que eu só não me lembro o nome dessa paciente, mas ela esteve na TV Record, no programa da manhã, e ela foi uma das poucas mulheres que colocou a cara de frente para a lente Falou. e ela disse, ele manteve relações sexuais comigo e deixou em mim espermatozoide. A impressão que eu tenho, eu não peguei toda a matéria, mas é que existe um processo correndo, da parte dela existia, e com a prova de que Ah, tá bom, e tá tinha bom. o espermatozoide A pena para esse dele, caso aqui era 8 dele. anos, tá? Se tem um caso, mas não é 273. É Então, isso aí. tá. É diferente. Aí entra onde o Dr. Carbone levantou com muita propriedade. O exame de corpo de delito, que é a prova da materialidade do crime. A juíza fala que não O senhor não precisa. acabou de Ela falar fala que não agora há pouco, precisa. no caso da Elisa Matsunaga, que a perícia, Não, ela é, não, veja ela bem. não é Mas ninguém conclusiva. contesta a Não, perícia. veja bem, uma coisa Ela- é perícia ela é de ou local não de é? crime. Não, Ah. uma coisa é perícia sobre local de crime. É. Outra coisa é perícia de DNA.
DNA é 99,999% de certeza. São duas perícias distintas. Uma é de local de crime, que é feita inclusive na versão de testemunha, que pode estar mentindo, ou na palavra do réu, que também pode estar mentindo. Então, a perícia pode ser que não se chegue à verdade real. Agora, a perícia de DNA, ele pode falar, não é meu. O réu pode dizer, e pode constatar que é. Aí é uma perícia de DNA, é uma outra situação. E aí então se materializa o crime. Está provado, através de um laudo incontestável, o DNA é incontestável. Não tem que discutir aquilo lá. Mas Agora, e essa colocação que a doutora Tatiana fez, doutor Carbone e doutor De Paula, em que ele mexeu com embriões, colocou embriões de uma mulher em outra mulher, e isso acabou destruindo o casamento. Mas se você ler na sentença isso não é uma delas. Isso não é uma prova. Aí elas já estão dizendo que as autorizações... Isso Olha, não é uma prova. Eu não quero atacar os argumentos delas, nem a associação que elas têm. Mas eu já tive caso no interior que o sujeito é pego por estupro e aparece 15 mulheres lá dizendo que ele tem estupro. E você vai descartando um por um durante o processo. Não tem a representação, parece que é uma comoção, sabe? É gozado. E o objetivo deles é dinheiro, porque eles vão buscar em ações próprias, indenizatórias. Então é como se fosse uma habilitação em falência. Agora, a minha preocupação de verdade é o seguinte: se o Tribunal de Justiça de São Paulo acatar, sem perícia, só se baseando na palavra da pessoa, depois de 15 anos, depois de 10 anos, depois de 5 anos, sem que haja sequer um boletim de ocorrência, eu fico preocupado. Me permite com uma isso. parte. E está Mas afrontando a nossa mas há legalidade. boletins de ocorrência, doutor. Mas tá bom, mas separa, tem 3. Há boletins. Não, mas veja bem, uma coisa que o Dr. Carbone disse que é importante, a palavra da vítima. Há julgados que dizem o seguinte: esse crime de estupro ocorre às escusas, às escondidas, não é? Pois bem, eu tive um caso de estupro no escritório, que uma moça de 15 anos dizia ter sido estuprada por um rapaz. E a família conseguiu pegar pela internet a filmagem desse estupro. Foi filmado por os outros amigos e divulgaram na internet. Eu acho que deveria fazer uma plástica no rosto daquela mulher para tirar o sorriso dela. Porque ela estava sorrindo quando estava praticando um ato sexual. E se não tivesse essa filmagem? Como que o réu iria provar de que não foi estupro, que houve o consenso? Então, a palavra da vítima, temos que ter muita cautela. Muito. Doutor De Paula, tem um caso parecido com o senhor também que eu fiquei impressionado. Vítima de roubo. Marcou pra Vítima mim. de roubo. Foi roubado às 11 horas da noite, 3 indivíduos, baixa luminosidade, e reconhece. Tive casos que, se eu não tivesse juntado o CD da onde o rapaz estava trabalhando, ele teria sido condenado por autor do roubo. Agora, não era ele. o senhor sabe disso como internauta também, e os meus colegas aqui também sabem, que é raro o médico que trabalha na área de obstetrícia, de ginecologia, ou na área que trabalhava o Dr. Roger, que não tenha um assistente Tinha, do era seu um lado. vidro. Tem. Por quê? Porque essa assistente, deixa eu além mas de deixa eu falar uma coisa pra assistir, vocês. Ó, eu lembrei ela do também caso, é uma eu testemunha lembrei do caso que me do marcou. procedimento dele. Uma mulher chegou e disse que o companheiro dela tinha estuprado as crianças dela. 3 crianças, 8, 9 anos. E levou o lençol cheio de esperma. O sujeito foi preso. Foi preso e o cara jurou inocência. Ele falou que era inocente, que não era. Foi feita a perícia, a esperma não era dele. A mulher inventou. E o pior, vocês não sabem, quando a gente foi tirar ele da cadeia, ele tinha sido enforcado. Eu pergunto para vocês o seguinte: será que é justo a gente pôr uma pessoa na cadeia e dar uma pena de 300 anos porque falaram sem ter prova? Se aqui tem 2 ou 3 casos que tem BO e tem exame de corpo de delito, a pena não é essa daí, é muito menor. O sujeito já tem mais de 70 anos.
E ele está sem o trabalho dele, que é a medicina, é uma pessoa inteligentíssima, está preso por alguém falar. E estão habilitando mais gente ainda para falar, sem prova. Porque a sentença fala que não precisa de exame de corpo de delito. Eu não entendo isso. Segundo... O senhor quer fazer um adendo? E o que deve se colocar aqui é o seguinte: se fosse o senhor, a senhora, que tivesse como réu em um processo, e o juiz te desse uma pena de 300 anos, a primeira coisa que o senhor e a senhora iria dizer era o seguinte: não tem prova contra mim. Portanto, para se colocar alguém na cadeia, deve ter provas cabais. E a prova não pode pairar dúvida, porque se houver dúvida, favorece o réu. Bom, eu só gostaria de também colocar, já que estamos aqui num debate super democrático, que o promotor Roberto Senise Lisboa estima que cerca de 20 mil o total de Nossa, 20 mil? Então, por que a gente não dá uma pena de 1 milhão de anos para ele? Você não acha legal? O total, 1 milhão de anos para cumprir? O total de ex-pacientes que podem ter sido vítimas de práticas ilegais que vão desde irregularidades em contratos até abusos. A informação foi obtida através do levantamento feito com as secretárias da clínica do médico durante 10 anos, mas doutor. Eles não param aí, não. Eles querem pegar a esposa dele, a Interpol está atrás, querem pegar os amigos dele, que também ficaram assim abestalhados de ver uma situação dessa daqui. Tudo por quê? Porque o cara tem o direito de estar longe. Não, e pegar 300 de cadeia. Eu entendi o que o senhor colocou, entendi o que o senhor colocou, o doutor De Paulo também, porque realmente, né, fica muito difícil, acho que você provar uma situação em que existem pontos. Ela me seduziu. Não, fui eu que ele me seduziu, ele me estuprou. Eu acho que é muito difícil. Dá para entender, inclusive, que vocês estão se baseando por aquilo que diz o Código Penal. Se você pegar, se não existe uma prova cabal, o benefício vai para o réu. Agora, existe pelo menos uma vítima, doutor Carbone. Mas tá bom, então uma vítima é 8 anos. Olha, tem um médico, a gente vê de monte aqui. Ele apronta, já vai para a delegacia, vai para o SUS lá, faz o exame e o sujeito já vai preso. O que eu digo para vocês é o seguinte: o temor da gente é eu chegar e falar, o doutor aqui é isso. Aparece mais 300 pessoas, vão jogar ele 1 milhão de anos na cadeia, é uma vida inteira de trabalho. Aí o cara fala assim, eu não tenho mais emprego, eu não posso mais medicar, eu não posso mais nada, e a sentença não transitou em julgado. A realidade é o seguinte: coitado daquele que pesa sobre ele uma acusação penal. Coitado daquele, é isso. O princípio da inocência, na realidade, praticamente não existe. Praticamente não existe. A prova disso é que, um tempo atrás aí, uma mulher suspeita de ser uma sequestradora, o que o povo fez? A espancou até a morte. Mataram ali. E o caso da escola de base? A escola base, na escola de base, tinha estuprado as crianças, mas fotografado. Eles provaram a inocência. Mas provaram. Então, mas você não sabe. Roger provar a inocência mas dele. tá bom, Tá mas o que a gente está preocupado de verdade é uma pena dessa daqui, e quando a juíza fala que não precisa de exame de corpo de delito, e que a palavra basta. E isso é ruim, é muito pesado. Eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça, que o Superior Tribunal de Justiça vai reformar isso. Beccaria, que era um escritor, pensador, filósofo, etc., dizia o seguinte: mais vale um culpado solto do que um inocente preso. O que ganha a sociedade com o inocente preso? Palavras de Beccaria. E o pior é o Franz Kafka, que não sabia o que está sendo processado. Como é que ele vai se defender genérico? Olha, em 1995 aconteceu isso, em 1997, é como se fosse... Ele fala, não, eu não fiz nada disso daqui, porque não tem prova nenhuma. E depois, no final, lá, o Kafka é assassinado, sem saber por que ele morreu. Então é estranho aí a situação. Na verdade, nós estamos condenando uma pessoa, não por uma situação, mas para um pool de situações genéricas. É triste isso daí. O que chegou ao meu conhecimento, Carbone, foi o seguinte: que o fabricante do remédio que ele usava para sedar as pessoas, o fabricante prestou depoimento no processo que tinha imagem, e disse o seguinte, que este tipo de remédio é alucinógeno.
e pode fazer com que a pessoa tenha pensamentos que de fato não ocorreram. Agora eu pergunto para você, doutor. Mas todas as vítimas comem com a mesma Mas é o mesmo mesmo remédio, é o mesmo remédio. Mas todas Agora, vão ter olha, alucinação. mas Não, por que eles não foram lá na polícia na hora, então? Por que eles não Pra contaram? destruir a família, Mas que o família, casamento. todo E mundo outra lá, coisa, não é né? normal. E outro não é? detalhe, Ah. né? As vítimas que se apresentaram, tiveram coragem de se apresentar, todas elas muito emocionadas. Algumas, inclusive, sob efeito de medicação com tarja preta, ou seja, medicação psiquiátrica. Então, eu tenho a impressão, e entendi sua colocação, mas isso não quer dizer que isso seja a prova. O meu temor Agora, aqui é que isso daí vire banal. A gente já pegou aqui, nós já tivemos o caso do Pesseguini que parou. De repente, nós vamos tratar agora daquele caso do menino que sumiu lá, tadinho, e tá na cara que ele foi morto lá e não acontece nada. Daqui um pouco não precisa mais de prova para processo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos colocar todo mundo na cadeia? Vamos apontar, ó, esse aqui, aquele ali, traz 30 pessoas e pronto. Será que é só isso? pra gente, não é normal, não é normal. Eu gostaria mas assim antes da gente ir para o intervalo, 30 segundinhos. Doutor De Paula, doutor Roger era para dar solto? Sim, era para dar solto. Era para dar... Veja Responder bem, em liberdade? responder em liberdade. Veja bem, o fato dele ter fugido não é motivo impeditivo de conceder-lhe a liberdade. Não se pode exigir de um ser humano que ele deposite o seu corpo na cadeia. E sem condenação ainda. Quem faz tem isso? recurso. Ninguém. Doutora Tatiana, era para estar solto? De jeito nenhum. Doutora Tatiana, é a prisão perpétua. Ela tem direito. Né? Doutora Tatiana é advogada. Eu sou mulher. A neném aqui é fogo. Democrática. Olha, para ela, todo mundo aqui. Doutor É isso Ângelo aí. Carboni. Olha, enquanto Vamos não deixar traz a está em doutora julgado, Tatiana doutora, fala, concluir o desculpa. raciocínio Perdão, Não, mestre. não, Eu quero que a senhora ele devia, fale. porque ele não é nenhum santo, ele não cometeu apenas um crime de estupro, ele trocou os óvulos, ele trocou os espermas, então quer dizer, ele não é nenhum santo, ele foi baseado, todo mundo quando tem a taxa de êxito nos casos de inseminação de 70%, a dele era de 95%, então quer dizer, ele não é santo e o que ele está passando agora ele merece, ele tem que ficar na cadeia assim muitos anos. Eu não vou conseguir 30 segundos do Dr. Carboni, mas em todo caso, vamos tentar. 30 segundos, Dr. Carboni, que nós temos que ir para o intervalo. Preocupante a situação, a gente fica preocupado com o direito. O direito é de todos, a gente tem que respeitar. E só se condena alguém com muita propriedade, com muita garantia. O juiz tem de ser humilde na hora de dar uma pena e tem de sempre pensar na outra situação, a situação da inocência. O que aconteceu com o estudante Vitor Hugo? Assassinado? Um acidente? O que aconteceu? Aguarde um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo e você vai aguardar que nós vamos discutir o que aconteceu com o garoto Vitor Hugo. Você está na AltV e a gente volta já já. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Nós estamos aqui na AltV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone, todas as quartas-feiras. Uma pergunta para eles também, porque vocês Pode respondem tudo, hein? perguntar Os pra meninos todos, são demais aqui, fantástico. Pode perguntar para todo mundo. O programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 até as 20 horas. E todos também chocados. Essa semana, um estudante de 19 anos desaparece e, para nossa infelicidade, foi encontrado morto ali na raia da USP. Fala-se em homicídio. A delegada do DHPP, aqui em São Paulo, a doutora Elizabeth Sato, disse que realmente havia um machucado na boca de Vitor Hugo. E mas ela já falou que não é nada para morrer aquilo. E também, ela já fez uma defesa. numa das vistas, há também informações, segundo ela, de que havia notícias de drogas. Ele saiu de uma festa com mais de 5 mil pessoas, 5 mil estudantes, saiu para comprar, para pegar uma cerveja e, como vocês estão vendo aí no vídeo, apareceu morto. Segundo os primeiros comentários dos peritos, é bem provável que Vitor Hugo não tenha morrido afogado. Doutor Carbone, não tem provas aí de que mas a havia impressão água que dá a doutora no Sato pulmão aí, dele. ela já está dando a impressão que dá estranho, doutora Sato. Eu, se fosse a senhora, só de ouvir falar que ele foi carregado, ele foi levado pelos policiais, eu já mandava prender esses caras todos, mesmo se fosse o 140. Tá na cara. Esse menino saiu de lá para tomar cerveja, aí já começa com história de droga, começa com outras histórias, aí ele aparece lá no meio do rio lá, e para chegar naquele lugar precisava ter senha, precisava ter chave. E o que eu acho estranho na senhora, doutora, porque eu me lembro muito bem do caso dos Pesseguini lá, que um minuto depois que descobriram o caso, já puseram a culpa no menino. Será que vão pôr a culpa nesse rapaz também? Será que não estava na hora de pôr esses marginais, esses sujeitos da polícia lá que foram lá, os segurança, dar uma cana nessa turma toda, até saber quem foi? Será que a senhora tem dúvida ainda que pegaram esse rapaz e mataram? Será que eu tenho de contar para a senhora?
Será que a gente está começando a ficar preocupado aqui? Pô, então meus filhos vão para a faculdade, eles estão numa festa, de repente tem um monte de gente que vê ele ser lá levado lá na marra por esse, sei lá, segurança, por sei lá que coisa que é, e de repente ele aparece morto. E a senhora fala que as agressões no rosto dele não levam à conclusão que ele foi assassinado. Ah, doutora, pelo amor de Deus, será que não estava na hora de pôr esses 140, sei lá que tipo de polícia é essa, na cadeia, para depois analisar o que está acontecendo? Doutor, mataram um jovem. A senhora acha normal isso daí? Pô, eu já estou pela goela com o Pesseguini. Aquele menino não tem condição nenhuma de ter matado aquela turma toda lá. Não tem nem condições, porque eles não tinham um pulmão e o outro já estava tomado. E todo mundo falou que é ele. E não vão olhar mais nada. Agora, a senhora já contou, já deu a entender que tinha droga, que não sei o quê. Esses caras estão todos soltos, provavelmente vão todos sumir. Como é que a gente fica, doutora Sato? Doutor, só a senhora não deixa ninguém falar. Só a senhora que fala. E parece que a senhora já decidiu. Eu acho estranho. Eu acho muito estranho, porque eu sou um cidadão e eu estou preocupado com a segurança. Doutor Carboni, eu vou aqui fazer defesa da doutora Elizabeth. Não, mas que defesa? Porque ela diz o seguinte, ela não afirma. Manda prender essa turma toda. Seguinte, cadê essa gente? Há informações de que parece que havia drogas. Mas, mas tem informação que levaram ele carregado lá na mar. A gente sabe como é que é essa polícia que é, essa turma de segurança. Pelo amor de Deus. Desculpe, o senhor está entrando em contradição. Mas que contradição? O senhor agora há pouco falou assim, que se não existe provas, como é que eu posso condenar? Mas que prova? Já viram o menino sempre levado na mar. Uma crítica à doutora. Uma crítica, ela já fez uma defesa. Eu estou vendo o Pesseguini 2 aí. Não é normal, não é normal. Mas não existe provas, então 5, 6. E ele já falou na hora. Parece que estão defendendo. Agora, vamos pensar no menino. O menino é estudante, uma gracinha, tem família, foi na festa. Poxa vida, aí de repente ele sai para tomar cerveja e aparece morto 5 dias depois. A segurança não sabe de nada, porque eles parecem os nossos políticos. Nunca viram nada, não sabem de nada. Doutora, põe em cana essa gente aí, pega lá 30 dias para cada um, põe os 140 lá, a senhora vai achar quem que fez isso. Agora, não é normal o que está acontecendo, não, e eu fico com pena da família. Doutor, o senhor não falou nada. O senhor não falou nada, doutor de Paula. Doutor de Paula, como estava falando, a doutora Elizabeth tem uma informação. Não há, agora sou eu que vou dizer, não há prova. Se não há prova... É melhor ficar quieto, então. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. O doutor Carboni está dizendo que vai prender os seguranças. Agora, não existe provas nenhuma. Há comentários de que alguém teria visto um jovem com alguns adultos. Isso, não é ele. Se sabe ainda, e nem se sabe ao certo se são as pessoas que estavam fazendo a segurança. Elas não viram nada, não tem filme lá, não tem nada. Como é que o senhor vê a situação, doutor De Paula? Primeiramente, nós não podemos deslembrar do que ocorreu na USP há algum tempo atrás. 15 anos está fazendo agora. Exatamente, 15 anos. Teve lá uma outra fatalidade, o Supremo já absolveu, hoje médicos, então acadêmicos, e o rapaz foi encontrado morto dentro da piscina. Como se isso não bastasse, recentemente, alunos da USP fizeram lá manifestações que não queriam a polícia militar lá. Perfeito. Tudo por questão de drogas. Tudo por questão de drogas. Ou seja, queriam um território livre, como hoje é no Uruguai, que você pode usar droga à vontade. Você vê que uma parte dos estudantes, principalmente do sexo feminino, lembrando que a USP, muitas estudantes já foram estupradas ali. E muitas famílias e os próprios estudantes, uma boa parte é a favor de que tivesse ali pelo menos uma viatura fazendo uma ronda. E concordo com o que o senhor está falando. E uma boa parte também não quer para poder usar a sua erva. Mas aí é o seguinte, quando a polícia militar, ao que parece, se afastou, e acho que o comandante, até certo ponto, fez bem, o índice de criminalidade lá aumentou. Pessoas estupradas, latrocínio, roubo, etc. Teve até um latrocínio. Teve um latrocínio. Como o índice de crimes violentos aumentaram, foram pedir ajuda à polícia militar novamente. Não, agora vocês podem voltar. A polícia militar voltou. A sensação que me dá é que a USP
é um antro de perdição. Esta é a sensação que me dá. Lógico, tem muitas pessoas lá que são honestas, são a fim de estudar mesmo, mas, ao que me parece, pelo menos ao que é ventilado na mídia, muitos ali estão ali para usar droga. E lembrando que também as pessoas que frequentam aquela região ali não são só apenas estudantes, lembrando que é um parque. Agora também, estão fugindo do pessoas, inclusive, que pessoas do dia a dia ali andam por ali, passeio de bicicleta. Algumas pessoas foram até um terreno, alguma coisa, prédio abandonado, para usar droga. À noite, tinha um buraco, não viram, caíram, morreu. Muito bem. Agora, como você disse, em torno de 5.000 pessoas estavam lá. Será que ninguém viu? Como que pode, em um ambiente que tem 5.000 pessoas, ninguém ver nada? E 140... É inconcebível. Segurança. Não Se tem. eu atropelar alguém aqui na rua agora, que aqui deve ter 50, 100 pessoas, a metade vai ver, pelo menos. Vai ter 2 filmes ainda. Mas parece que no Facebook, algumas pessoas falaram que esse moço estava apanhando dos seguranças. Então, o doutor Carbone então tem razão. Vem cá, chama essa pessoa, quem você viu, identifica, chama para depor, o inquérito é para isso. Doutor, E, aliás, eu estou preocupado, gente, peraí, é sério. Aparece que a doutora Sato lá, ela fala que as agressões do rosto do menino lá não iam gerar a condição de morte. E ela vai mais além. Ela dá a entender que está analisando, mas pode até ser que ele se afogou. Gente, é sério isso daqui. Eu acho que uma delegada, ela tem que primeiro pegar esses elementos. Eu nunca iria para frente de uma TV e ia já fazer a defesa. Sabe o que está aparecendo? Parece o Perseguini. 2 minutos depois apareceu lá, já começaram a defender, porque era culpa do menino. Agora, será que esse rapaz é um estudante? Uma família preciosa lá, com todo mundo preocupado, ele com telefone, com celular, com tudo. Gente, será possível que esse rapaz aí, já viram ele agredido, ela está falando, mas todo mundo sabe que aconteceu isso daqui. O que fizeram com ele? Deve ter... Mas qual o motivo? O motivo é alguma coisa que não deu certo. Esses policiais, não é polícia, esses seguranças, são extremamente agressivos. Basta falar para você que você vai comprar cerveja lá e sem querer você vira a lata e bate nele, ou qualquer situação, ou você olha para uma menina lá que é namorada de um deles, qualquer coisa dessa, já é caso de você tomar um pau, de verdade. E aí, daí para frente, uma agressão, a pessoa cai, bate a cabeça, morre, ele joga o corpo lá fora. O que eu não dá para entender, como é que esse rapaz, ele não tinha asa? Como é que ele pulou aquele muro lá? Não é sério, não é. Mas é triste, é um filho da gente. Então ele não tinha asa, nem ia por baixo da terra. Ele vai aparecer do outro lado, sendo que para passar para lá, tem de ter uma espécie de esquema lá. Então, para mim, a doutora Sato, já dava uma preventiva naquela turma que estava tomando conta da frente, já ia buscar a turma lá, uma temporária para ver o que estava acontecendo, mas nunca pôr a culpa no rapaz. Senão é o Perseguini 2, e depois nós vamos ter o Perseguini 3, e o DHPP agora vai ser uma fonte de informação única, de defesa de uma situação que não existe. Doutor, pelo amor de Deus. Eu vou fazer aqui de novo a defesa da doutora. Mas pode fazer isso, vai fazendo. Ela foi, na minha opinião, cautelosa. Ela disse, vamos aguardar os laudos. Isso, enquanto isso, os 140 vão dar de pilote. No primeiro eles não são policial militar, eles vão sumir. No primeiro momento, nunca mais esses caras. No primeiro momento, ela deixou claro que não havia sinais de violência. Eu vi a cara de pau do chefe lá do segurança. Não vi nada. E se eles se juntar com a turma lá do governo, eles também não viram nada, são todos cegos. Então eles não sabem de nada. Pô, 140 pessoas lá? Pelo amor... por que ela não vai lá e começa a chamar? Por que ela, em vez de ficar dando entrevista e não deixa os outros dois falar, por que ela não foi investigar essa situação? Eu acho que daqui uns 15 dias ela poderia pegar e dar uma situação, uma posição.
Eu acho que o povo está com medo. Eu vou mandar meus filhos para a escola, eu não sei se eles vão voltar. Eles vão para uma festa, aí tem esses vagabundos lá que são chamados de segurança, que na verdade é igreja da penitenciária, é bandido. Pode também ser, pode ser também. Se fosse dela, eu te garanto já tinha, tava tudo preso, Olha, eu fico com pena dessa família. Essa família está enlutada, perdeu um filho querido, e os caras já começam a falar em droga. Droga deve ser para os outros, não para ele. Eu tenho certeza que esse rapaz era igual a qualquer um. Estava feliz numa festa. Se tomar cerveja é crime, então eu sou criminoso. Mas o que eu não entendo de verdade é que eles vão para a festa na escola, nessa porcaria de escola, que isso daí virou um antro, como o doutor falou, um lixo. Sabe por quê? Porque isso daí é do Estado. E o que eles fazem? Põe a polícia para fora, pega a guarda particular lá, que são mais perigosos do que bandido. E eles veem lá os filhinhos de papai, aqueles meninos que têm condições de estudar, e mata. E não acontece nada, como não vai acontecer. Vai saber qual que é a empresa de segurança. Será que essa empresa de segurança, que não viu nada, não é um dos polícia, não? Será que o dono daquilo lá não faz parte de alguma delegacia de polícia? Por que a senhora não investiga isso, hein? Por que tem que defender eles primeiro? Será que não estava na hora da senhora dar uma olhadinha e ver de verdade quem está por trás disso? E acho que era importante a senhora ver. Eu só quero fazer uma observação. Inclua na sua observação, porque agora há pouco o doutor Carbone, o doutor Carbone vai deixar o doutor De Paula falar. Lógico, vai deixar. Ele vai deixar. Agora há pouco o doutor Carbone estava dizendo, principalmente em se tratando de homicídios, que temos que ter prova. Sim. Pelo amor de Deus. A prova é o cara ser carregado, tomando um cacete e ser jogado dentro d'água. E pelo doutor Carbone, já tinha que prender todos os seguranças. Inclua na sua colocação vamos. Se é precipitação do doutor Carbone ou se a doutora Elizabeth Sato está defendendo. Vamos tentar explicar tecnicamente, de uma forma simplificada, para que todos entendam. Para prender alguém, basta indícios de autoria e prova da materialidade. Morreu alguém, está ali o corpo, exame do corpo de delito, ali tem a prova de que o crime ocorreu. Indícios de prova? Não. Prova da materialidade, é uma prova que o crime ocorreu. Mas não tem essa prova. Não, o corpo. Tem um morto lá, tem gente que viu ele ocorreu. sendo carregado lá, porrada, o que você quer mais? E indícios de autoria. Não precisa de uma prova da autoria, basta indícios para a prisão. Então, para a prisão. Mas havendo dúvida, o benefício... Isso é na sentença. Na sentença. Mas então, mesmo assim... Não vai temporária. Por temporária, 30 dias. Por prudência, gente, eu tenho a impressão que a gente tem que tomar cuidado. Não existe nada ainda concreto, inclusive a respeito desses seguranças. Então, não é precipitado. Mas o doutor falou aqui, falou em outros alunos. Quem é que vai carregar o cara e levar na porrada para fora? Só pode ser segurança. Não, nenhum aluno ia fazer um negócio dele. Você imaginou, eu estou lá, eu sou aluno, você também, então vamos carregar o cara e levar lá e jogar no rio? Tá na cara, pelo amor de Deus. Gente, democraticamente a palavra do doutor De Paula. Vamos tentar. Vamos tentar, doutor. Então, veja bem. Para que alguém se veja preso ou processado criminalmente, o que não é dizer que é culpado, o fato de alguém ser processado não é sinônimo de culpa, é através do processo que se busca a culpabilidade ou não do indivíduo. Então, para que o indivíduo seja preso ou processado, basta indícios de autoria e prova da materialidade. A prova da materialidade já se tem, que é o corpo, já se tem. Indícios de autoria, na minha concepção, pelo aquilo que eu vi, ainda não tem. Eu também acho que não tem. Então, na minha opinião, eu ouso discordar do Carbone, eu entendo o seguinte, eu não sou delegado, nunca fui delegado, fui policial militar, mas não fui delegado. E entendo o seguinte, toda investigação criminal, deve partir do crime para o criminoso. Nunca do criminoso para o crime. Porque a partir do momento assim como o doutor Carbone fez agora há pouco? Então, assim, a partir do momento que você elege alguém como condenado, como suspeito, a esse que praticou o crime, automaticamente ele será o culpado. Porque se ele fala, eu estive em tal local, isso é álibi.
porque já se fez um preconceito de que ele é culpado. Portanto, toda investigação criminal deve partir do crime para o criminoso, nunca o caminho inverso. Mas doutor, o que ela está falando, a doutora Sato, ela quer dar a entender que se acontecer alguma coisa, pode ter sido culpa do menino, ele fez sozinho, e não é por aí. A gente tem informações desde o começo que essa criança foi agredida, ou esse adolescente, foi levado... um menino, uma criança. Foi levado lá na marra. A gente sabe muito bem que aluno não faria isso. Mas de repente ele pode ter ido sozinho para lá. E pulou lá o muro, ele criou asa, ele não toma Red Bull, ele foi tomar cerveja, doutor. Pelo amor de Deus. Não, doutor De Paulo levantou uma possibilidade. Então, acho que é a mesma que eu também já passou. Ele era um garoto, um rapaz quieto, não era inteligente, caseiro, capaz, caseiro, claro. E foi a esse show porque era um show específico de rock que ele gostava de rock, mas diz que o hobby dele era ficar em casa na internet com os seus games, não era um rapaz de balada. E outra, pode ter sido sim, na minha opinião, vai saber. Ele não era usuário de drogas. E se ele tomou um boa noite de Cinderela e se colocar uma substância alucinogênica e ele mesmo... que deve se aguardar pode ter colocado é o exame toxicológico e de alcoolemia. Ou seja... A alcoolemia vai dar, porque ele foi buscar cerveja. Então, sim, mas qual é a dosagem? Então, o importante não é só constatar o álcool etílico. Mas se vier, por exemplo, se vem positivo, doutor... ele bebeu. Vem positivo, então, ele bebeu. Então, e mesmo que venha positivo para outras substâncias psicoativas, o que é que muda? Não é caso. Então, o que é que muda Veja bem. na investigação? Segundo a medicina forense, a embriaguez ela tem 3 fases. 3 fases. Macaco, leão e do porco. O macaco, leão e o porco. Você conhece muito bem isso. Mas eu vou explicar. Explica o porquê, né? Porque vão pensar mal de mim, né? Porque eu sou psicólogo. Porque é psicólogo, etc. É um homem culto. Não pode chamar de macaco, hein? Então, veja bem. A fase do macaco é a fase da euforia. Doutor, cuidado com o macaco. Cuidado com o macaco. Né? É melhor só falar em monkey. Então, assim, é a fase da alegria. Tudo está bem, dá risada de tudo. Com o passar do tempo, ele passa para a fase do leão. Que é aquela fase que se você chamar ele de bonito, ele quer te bater. Fica extremamente agressivo, é onde muitas vezes se comete homicídio, a pessoa se torna violenta. Passando essa fase, vem para a fase do porco. Que é aquela pessoa que ela já não conversa com mais ninguém, procura um canto, deita, acaba vomitando, desmaia, muitas vezes entra até em coma alcoólica. E se fere. Se fere, porque cai, etc. O que pode ser um indicativo do ferimento na boca. Perfeito. Pode ser um indicativo. Então, veja bem, deve-se aguardar este laudo. Você me perguntou, mas qual é a diferença? Não, tem diferença. Uma diferença é eu ter 0,30% de álcool etílico no sangue e ter 1,5, 1,8, 2,0. Tá, vamos supor que ele venha com com 2.0... Embriaguez completa. Com embriaguez completa. Em coma alcoólica, praticamente. O que muda? Porque, vamos dizer assim, pegando o gancho do Dr. Ele Carbone... não ia pular um muro e cair no rio. Já caía duro lá. Se ele foi arrastado, se ele foi agredido, não era para ele ter apenas esses 2 ferimentos, doutor De Paula. Então, mas... Ele teria que apresentar. E segundo a doutora Elizabeth Sato, a delegada do DHPP, os ferimentos são, aparentemente, são só esses. Por isso que ele está sendo... Por isso que ele está sendo periciado. Ele sabe bater. Está sendo periciado para saber se houve, se tem rompimento de órgãos internos. Parece que não existia água no pulmão. Porque de repente pode Agora ter também, ocorrido como é que ele apareceu lá dentro se não tinha? Como é que ele ia pular aquela... Haroldo, eu tenho certeza que mataram esse menino. Eu tenho certeza absoluta. Não. O que eu fico preocupado, tudo indica é que eles que realmente ocorreu um homicídio. Eles vão jogar para frente isso daqui, e daqui quando vier as perícias, aquelas coisas todas, já passou lá um tempão, e aí não vai ter mais, não vai achar mais. Agora, essa turma é um perigo. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse. O senhor acabou de dizer que tudo indica que foi um homicídio. Tudo indica que foi um homicídio. Tá na cara, a gente conhece isso. O local ali
é de muita baderna. Certo. Bebida e droga. Livre. Uma combinação fatal. Onde já vi pela televisão, que eu não gosto de rock, mas eu já vi pela televisão, o show, um fica agredindo o outro, empurrando o outro, dando tapa no outro. E isso vai se evoluindo até um momento que acaba ocorrendo uma agressão, um desentendimento que pode levar à morte de alguém. Se bem que a direção, os responsáveis pelo evento, Jamais irá admitir isso. disseram que não houve uma briga naquela noite. Não vão Foi admitir. o dia, foi... É não, uma foi, paz foi, tranquila, foi dito. Então é o seguinte, Mas, lá, mas explica pela- pra gente por que o senhor acha que foi um homicídio. pelo próprio ambiente em si. Pelo Mas próprio não é ambiente. muito pouco para fazer uma visão em túnel, doutor De Paula. Isso é uma visão Não, veja em bem, túnel. eu estou dizendo que é o seguinte, leva a crer, não estou afirmando categoricamente que seja. Certo. Tudo indica. Porque veja bem, ninguém falou que esse menino teria tendência ao suicídio. Ele não tinha, aparentemente, envolvimento com drogas. Era um rapaz solitário. Não tinha muitos amigos. Pessoas assim, você sabe melhor que eu, Haroldo, são pessoas mais fechadas, mais difíceis de se fazer amizade. Sim. E de repente, nesse ambiente onde deve-se ir grupos de pessoas, ele talvez não se adequou ao local. Eu pensei que o senhor ia fazer alguma alusão, alguma ponte com o sangue encontrado no banheiro químico, porque os banheiros estavam fechados. Eu tenho a impressão que foi realmente bem organizada essa festa, porque, lembrando, os banheiros estavam fechados, haviam banheiros químicos. E me parece que foi encontrado mas nesses sangue- banheiros um pouco de mas sangue. Então, E mas foi aí- muitas pedido, circunstâncias, foi né? pedido a Mas coleta aí- de material para os pais para ver se há alguma identificação. Eu não posso partir desse princípio, Haroldo, pelo seguinte. Primeiro, é realmente sangue? Será que Primeira dele? substância. Tem um monte de possibilidade de sangue. É sangue. né? É de humano? É de humano. É dele? É dele. Em quais circunstâncias ocorreu o sangramento? Não, ninguém está dizendo que é dele. Não, assim, eu estou colocando hipóteses, né? Então, veja bem, só aqui tem quatro circunstâncias que devemos apurar. Então, eu não posso partir de uma premissa em razão de um gotejo de sangue, por exemplo. Doutora Tatiana, a senhora está aí do lado de dois grandes criminalistas. Esses dados que o doutor De Paula colocou e o que o doutor Carbone colocou, para a senhora, como advogada que também leva também para a ideia de homicídio? Porque para mim, me parece que, honestamente, eu respeito a qualificação dos dois advogados, doutor De Paula e doutor Carbone, dois grandes criminalistas, como eu falei, mas eu acho que ainda é fraco para a gente estar falando, foi um homicídio. Não, Há indícios. Há indícios? Há indícios. Ela levantou, inclusive, aqui. São ó. aqui, olha, eu tenho até aqui, saiu 5 pessoas, relatavam pelo Facebook tendo visto jovem sendo agredido pelos funcionários do evento. Isso aqui é mais que... Se você viu, Ó, você sabe. só um Em detalhe, todos Haroldo. os Eles têm nomes medo, está aí, eles têm medo. diz que um Eles Mas têm tem medo. funcionário, não de segurança. Mas funcionário para eles é Funcionário segurança. do evento, Então, mas segurança pode ser contratada. um barman, pode ser um outro funcionário. Então, veja bem, eu sou muito cauteloso. Então, de repente, falou funcionário, já está se linkando à segurança. De repente, não é. Pode ser uma nobreza, eu não sei que porque tipo de funcionários tinham ali. Haroldo e De Ou se Paula. eram só segurança. Eu tive um caso, o menino pegou, um menino tímido que nem ele, tranquilo. Ele estava numa festa, acho que era daquele lado do interior. E ele pegou e deu vontade de ir no banheiro. E eu acho que devia ter muita gente para entrar no banheiro e começou a demorar mais do que devia. Tiraram o cara de lá e quebraram ele de pau. Ele só não morreu porque Deus não quis. Mas ele ficou com problema na coluna e ninguém quer assumir, nem o lugar que fez a festa, nem a faculdade, nem ninguém. Na verdade, o problema deles agora estão um pouco se tocando com a vida desse rapaz. A parte da segurança falhou.
Você tinha 140 homens lá para trabalhar nisso daí, esse cabeça, esse cara que recebe, o dono disso daí, provavelmente ele deve ser algum polícia, ou um polícia aposentado. Então, ele não quer o problema para ele. Por quê? Eles vão ter que responder também uma indenizatória. A escola também não quer problema, porque ela vai também, o Estado vai responder sobre essa circunstância. Uma outra coisa estranha, 5.000 pessoas não ter uma briga? Não é normal. Não existe. Então, sabe o que parece estranho? Chega a doutora Sato lá e diz que Jesus Cristo veio lá e pegou ele, levou ele para o outro lado lá e jogou ele dentro do rio. E não é isso daí, porque Deus não faria isso daqui. É um menino que, olha, estudante, a família lá, vendo essa desgraça toda, aparece depois de não sei quantos dias jogado no rio. Vocês acreditam em Papai Noel? Pelo amor de Deus, eu não quero saber o que ela está falando. Eu gostaria de lembrar aos debatedores aqui, e também a você, internauta que está nos acompanhando, que do evento para onde foi encontrado o corpo do Vitor Hugo, me parece que são 100, não chega a 100 mas metros. tem uma barreira lá que é impossível de Então, passar. Aí que a coisa começa a se complicar. Agora, por que ela não vai atrás dos responsáveis? Existe o alambrado e os portões todos estavam com a corrente e cadeado. E 2 seguranças que fazem o percurso à noite para que ninguém tenha acesso ali à raia aquática, onde se pratica o remo. Teria que ter tido aí um pedaço desse alambrado, ou então alguém que realmente abriu o portão. Mataram o cara sem querer lá. Porque aí... muito estranho é que para um evento, para cada 50 pessoas, precisa ter um segurança. Então, nessa festa, sem seguranças... não é nada. Seguranças estaria ótimo. Eram 140 seguranças. Quer dizer, quase 40% a mais do necessário. E como ninguém viu nada? É muito estranho. Ninguém quer se responsabilizar pela circunstância. Essa empresa de segurança é evidente que quer sair fora. Os funcionários a mesma coisa e os alunos estão com medo de enfrentar essa situação e acabar que nem esse menino. Eu acho que está na hora da família pegar e levantar ela mesma essa situação. Sabe o que eu acho? Eu duvido que vão conseguir, Sabe vão querer Carmona? achar isso daí. A família deveria contratar um advogado para ser assistente de Acompanhar, acusação. exatamente. Para acompanhar, para não se tornar um outro caso Perseguini. Então, o que mas eu o acho Perseguini que deveria teve advogado também. Teve arquivado teve do mesmo depois. jeito. Depois. Mas, gente, o importante, a família, é não deixar barato. Não é ficar chorando, não. Vocês perderam um ente que é a coisa mais preciosa do mundo. E não é normal que eles já estão começando a fazer defesa. Começa a comparar os Perseguini, começa a comparar essa situação. É muito estranho essa agilidade e essa rapidez. Quando eu comecei a escutar em drogas, já começaram a jogar para o menino como se ele fosse viciado, eu já achei estranho. Primeiro veio a história que ele foi levado lá por um grupo lá e estava apanhando. Todo mundo sabe o que aconteceu. Mataram ele na pancada e jogaram ele no rio. Será que a doutora Sato não vai achar? Será que a corregedoria não vai mandar gente lá para investigar? O DHPP é um órgão importantíssimo, mas a gente tem mais gente para investigar isso daqui. E o importante da gente é investigar logo. Porque se demorar, se ficar esperando o laudo, se deixar esses 140 essa turma da segurança sumir, vocês não vão achar coisa nenhuma. E o dono dessa segurança vai falar com um sorriso. Não foi nosso, não temos nada com isso. E a gente está cansado de ver isso daí. A segurança aqui no Brasil é um lixo. E essa gente aí que deixou esse menino morrer, tem que estar tudo na cadeia. Nem que sejam 140. E eu dava pelo menos uma temporária desses 140 e eu vi um por um. Porque não é normal eles permitirem que o menino vá cair no rio e morrer. Não é normal. E não é normal também uma delegada falar que no rosto dele tinha indícios que não caracterizam a morte. Doutora, então o que a senhora viu ele dentro d'água lá? Ele estava nadando? Ele foi lá de barco? Eu não existo daí não. Para mim não é conversa, eu não gostei dessa história. Doutor De Paulo, então pegando o que o doutor Carbone aqui colocou, ele acha que a situação fica muito mais próxima para os 140 seguranças. Para começar. E tem cadeia para eles. Pegando o raciocínio dele, não ficaria então mais
propenso estar investigando os 2 seguranças que teriam a chave do parque, porque o alambrado foi mostrado pelos jornais televisivos que relativamente conservados. E os portões, todos os portões, doutor Carbone, com a corrente e com cadeado. Então, pegando pelo raciocínio do doutor Carbone, eu acho que fica mais próximo colocar, então, se é que já podemos fazer isso, para mim fica no campo das conjecturas, eu acho que então ficaria muito mais próximo chamar os 2 seguranças que estavam do lado de dentro do lago e que deveriam, se bem que a extensão do lago são 2,5 km, né? A raia, né? Mas é pertinho, né? Aquela distância. Se bem que não, tá certo, exatamente, também estava perto. E, logicamente, que deveria haver uma instrução para que esses elementos que estavam dentro do perímetro ali da raia ficar mais próximo do evento. Então, eles sim deveriam ser chamados com muito mais ênfase do que os 140 que o nobre advogado agradeço Carbone já está querendo dar. Mas tem lugar para eles. Já está querendo dar uma cana. O 140 mais o dono. Aquele que não viu nada. É 141. Que aquele que falou na TV lá, eu tenho certeza que o rabo dele está preso. Ainda bem que eu estou aqui na tribuna, senão ia ser 141. Se não me engano, tem um pensador chamado Confúcio. Se não me engano, é esse o nome, eu não me recordo muito bem. E ele diz o seguinte: uma caminhada de 1000 metros inicia-se com o primeiro passo. O que eu quero dizer com isso? A investigação deve começar por algum ponto. Você levantou muito bem. Os seguranças que tinham a chave do portão. Pode-se iniciar por aí. E dali, não, eu não estive lá, eu passei a chave para o João das Couve, o João das Couve passei a chave para o João da Silva. E assim, então... Ele não foi comprar cerveja? Vai no bar lá, no lugar que ele vai comprar também, normal. Quantas cervejas ele comprou, até para saber se vai bater depois com o laudo. Todo mundo porque muitas vezes o laudo demora para ser feito, o álcool acaba sendo diluído no sangue, etc. Então, veja bem. Daí, o pessoal do Face, que a doutora Tatiana levantou, vai se trazendo e vai montando o quebra-cabeça. O que eu sou contra é eleger uma pessoa e fazer com que todas as provas se amoldem àquela pessoa. E vai dar aquilo. Não, eu quero provar que quem matou esse rapaz foi o Haroldo. Você será o culpado, Haroldo, eu garanto. Se a polícia quiser colocar você ali na cena do crime, coloca. Não vai investigar mais nada, só vai investigar o Haroldo. Mas é por isso mesmo que eu estou dizendo que, lógico, o doutor Carbone às vezes fala-se com um pouco mais de ênfase. Ninguém vai colocar 140 seguranças. Mas é modo de fazer, você vai interrogando e tem uns que vão saindo descartados, mas tem outros que não. Outra coisa que eu sou contra é a pressa na investigação. Se resolver esse caso amanhã, não vai trazer a vida do menino de volta. E outra, né? E pode colocar o inocente na prisão. O senhor também não coloca como em primeiro plano, o mais importante agora não seria o laudo necroscópico? É uma das provas. Doutor, sabe qual é o medo que eu tenho? Que vão eleger um menino como ele que se matou. Estou falando para vocês. Vão eleger o menino. É muito mais prático, não vai envolver essa segurança. Uma morte súbita não vai, e deixa ele pronto, sim, não tem problema. Mas aí ficaria por onde que ele entrou? Mas por onde então? Mas tá bom, mas eles não querem saber. Por que quer arquivar os Pesseguini e ninguém desarquiva? Rodolfo, por que ninguém desarquiva os Pesseguini? Não, estão tentando. Mas peraí, mas tentando não dá. Por quê? Você chega lá e pega um menino, ele não tem um pulmão. O outro está praticamente já... 1,40 ninguém atira com um negócio daquele. Se você pegar uma bicha daquela ou ele também, vai ter problema para tirar com as duas mãos. Eu já tirei 1,40. Você já tirou? É um coice de cavalo. É um coice de cavalo. Eu atiro com duas mãos assim e o barulho é estridente. Agora, esse menino vai lá... Não estamos, não. E por que escolheram ele? Agora vão escolher ele também, esse outro. Aliás, são vítimas imoladas. Não é normal. E já aparece de cara. Olha, o menino, eu acho que tem
estava bebendo. Quem não bebe numa cerveja? Negócio de droga. Daqui a pouco já está mais sujo que pau de galinheiro. Mas na verdade ele é a vítima, é o cara que morreu. Se fosse teu filho, se fosse o filho dele, se fosse o meu, não ia ficar assim. E eu não ia deixar uma delegada falar desse jeito, não. E eu ia buscar isso daí, ia buscar a prova, e aí eu ia levantar. Porque aqui no Brasil, o que parece agora mudou. Nós temos de provar quem é realmente o assassino. Para o doutor de Paula aqui, para absolver o réu dele, ele tem que apresentar o cara e o cara confessar, fui eu, ainda eles estão em dúvida, não é assim? Se ele não pôr a pessoa lá, e não é incumbência da gente, é incumbência da justiça. E se não tem prova, não faz. Agora, eu digo o seguinte, se a doutora Sato estivesse pegando esses 140 e ouvindo um por um aqui, em vez de fazer entrevista, eu tenho certeza que ela já sabia o que tinha acontecido. Queria dar um alô aí pro diretor aí do programa aí, para a gente fazer um intervalozinho, podemos continuar. Nós temos aí também um assunto interessante aí. Vamos fazer um intervalo? Então, a gente vai fazer um breve intervalo e você não sai daí. E a doutora vai falar, porque ela está muda hoje, eu não entendo, parece que ela Ninguém não fala. deixa falar. Será? Engraçado, doutora, porque, não pode, a senhora é importante para nós. Por que será que a doutora Tatiana não consegue Eu falar? acho que ela está que impressionada será? com o primeiro caso e ela já condenou todo mundo. Eu já estou achando que e ela já está está pensando de alguma coisa Eu nesse estou achando que ela está com medo, que o doutor Carbone falou de 140 pessoas que já deviam estar ali atrás da série. Então ela está quietinha. O Haroldo não, porque ele vai ser o psicólogo das 140. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para falar a respeito do ministro do Supremo, que já deu para o delúbio. Ele dá para todo mundo. Agora o problema é que os meus presos não saem daquele jeito. E nem o doutor aqui. Os nossos é diferente. O doutor Carbone vai deixar a gente com o intervalo, mas a gente volta já aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está na UTV com o programa Pergunte ao Dr. Carbone. Como nós estamos aí já nos aproximando do final do programa, eu tinha anunciado que iríamos falar sobre o Supremo, que já soltou o Delube e outras pessoas, mas atendendo a você, internauta, nós vamos estar respondendo a respeito desse grupo de pessoas que fizeram uma passeata pacífica em relação a esse camelô, que inclusive eu tenho o nome aqui, o camelô que foi assassinado por um policial. Não, ele tomou militar, um tiro, é diferente. Ele tomou um tiro. O camelô Carlos Augusto Muniz Braga. E o soldado é o PM Henrique Dias Bueno de Araújo. E vocês estão vendo aí na imagem, e só para, antes de abrir aqui o debate, colocar para os internautas que esse PM já tinha executado, vamos dizer assim, matou um morador de rua. Em que circunstâncias, eu particularmente não sei muito bem. Mas também gostaria de lembrar que o soldado, como vocês veem aí na imagem, antes dele atirar, o camelô tenta tirar o spray de pimenta, que provavelmente seria arremessado pelo soldado. E me parece que num ato precipitado, na minha opinião, porque ele fez academia da Polícia Militar, o Dr. De Paula também, hoje um grande criminalista, mas foi policial, vai poder responder melhor. Eu acho que quando você só deve apontar uma arma realmente quando você sabe que é para você atirar mesmo, porque ele tem um preparo, não só emocional, como ele também tem um preparo, toda uma instrução para andar com a arma apontada, e me parece que não era motivo para um disparo. Então, eu já começando pelo Dr. De Paula, que já foi policial, hoje um grande advogado criminalista, como é que o senhor vê essa atitude? Olha aí, olha, já está apontado, ele tenta tirar, o rapaz tenta tirar da mão do PM, e ele, lamentavelmente, dispara contra o camelô, que infelizmente veio a falecer. Como é que o senhor vê essa situação, doutor De Paula? Bom, na minha opinião, o policial está absolutamente correto. E vou dizer o porquê. Está todo mundo dizendo camelô. Para mim é bandido. Quem tenta subtrair alguma coisa de alguém é bandido. E se é bandido, deve ser tratado como tal. Não estou dizendo que o policial deveria ter executado ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, diante deste contexto, nós temos que deixar de ser hipócrita. E sempre falar mal da polícia que nós temos. Temos que parar com isso. Há policiais corruptos? Sim.
Há policiais desonestos? Sim. Esses merecem ir para a cadeia. Ponto. Não é disso que nós estamos falando aqui. Doutor, só dá uma olhadinha, olha. Ele acaba de receber, jogaram um objeto na cabeça desse policial, mas ele está o tempo inteiro ainda com... Não é, acho que não foi mas ele é padrão, que ele está com a arma para baixo. É padrão, ele está certo, é Mas padrão. quem atirou... Devia estar em campo. O outro não estava armado, não foi uma precipitação? Não, veja bem. Ele não estava, mas poderia ficar armado. Se ele consegue tomar o gás de pimenta do policial, ele poderia fazer uso contra os 3 policiais que estavam ali. Pegar uma arma e matar um policial. Sabe o que ia acontecer? Nada. Mas por que não usou o taser? É Por os exemplo, direitos humanos. a arma... Eles estavam sem taser. mas devia... Então o problema não é há não é uma do falha da PM. polícia, porque eu acho que aí sim, eu concordo com o senhor parcialmente. Eu acho que a partir do momento que o indivíduo se dá o direito de ir para cima de um policial para desarmá-lo ou, enfim, tirar a autoridade dele, é a hora de se usar o taser. Lembrando E se que não o taser é aquela arma em Mas que ele não há tem, uma ele não descarga tem e o taser. indivíduo Isso fica é culpa do Estado, é culpa do Então, quem Estado. deveria ir preso era o governador. Atirou para matar? Precisava atirar para matar? Bom, agora vamos escutar a doutora, porque nós estamos acabando o nosso tempo. Fala. Eu acho um absurdo, Não, mas tá ele- errado. Sim. Foi abusiva a atitude do PM. E lembrando que ele não é a primeira pessoa que ele executa, que ele já executou um morador de rua. Mas foi absolvido. Foi absolvido porque dizem que foi legítima defesa, só que não dá para saber. Tava ele mais um colega. Se a justiça disse que é assim, É assim. Tudo bem, só que agora ele executa uma outra pessoa por causa do gás de pimenta. Então, quer dizer, é uma pessoa que está despreparada e não tem que estar lidando com o público. Eu acho que ele precisa fazer um curso, uma reciclagem novamente, porque o curso que ele fez não foi o suficiente. O doutor estava concluindo. Eu entendo o seguinte: o juiz, o promotor, advogados, psicólogos, etc., tem tempo para você poder desenvolver uma tese, para você pensar. O policial militar ele tem frações de segundos. Só quem sabe o que é isso é quem ficou atrás de uma arma, que é o caso desse policial, e já que nós costumamos dizer, o besouro sem asa passando perto da sua cabeça. Então o policial militar não tem tempo para ficar analisando. Porque a população ali, se não tivesse partido para cima dos policiais, eu pergunto, essa pessoa estaria morta? Não. Nós não podemos querer fazer justiça com as próprias mãos. Os policiais estavam ali porque estavam cumprindo ordens. Quem estava cometendo o crime eram aqueles camelôs. Se é certo ou se é errado, se é um problema social ou não, é uma outra conversa. Olha, antes do doutor Carboni falar, para encerrar, eu só queria lembrar o doutor De Paula, advogado criminalista, que ele recebeu ordem de prisão na hora. Ele já saiu preso dali. Se ele já saiu preso, se ele saiu preso, eu tenho a impressão que já é uma presunção de culpa. Haroldo, você sabe por A que própria que instituição polícia a falou, instituição de escuta, covardes. Tem muitos covardes na instituição. Essa é a verdade. Para que serve o flagrante? Para a pessoa não fugir. Ele tentou fugir? Não, estava lá. Não. Então, por que trabalhando. Porque saiu na mídia. Então, quem determinou a prisão desse soldado é um covarde. Não merece usar a farda E a juíza deu a prisão e depois mandou soltar na hora porque ela viu que estava errada. Agora tem que pensar o seguinte, ó, o que é camelô de verdade? Vocês já tiveram loja? Eu já tive. O camelô fica na frente da tua loja fazendo concorrência com você. O prefeito é cego daqui. Então o que acontece? Você paga imposto, paga taxa, paga licença, vai o corpo de bombeiro para ver se está tudo em ordem, eles infernizam você, tem de pagar o teu funcionário, tem de pagar lá o fundo de garantia, INSS, tudo! E o teu caderno fica caro, porque aquelas despesas estão lá junto, eu não vi, mas você tem que comer. O camelô, ele vai lá e compra tudo no Xing Ling, que é uma quadrilha que traz para cá coisa de terceira linha, e ele vende o mesmo caderno lá por 20% do preço. Não me falar caderno, qualquer coisa. Então ele fica lá fazendo concorrência e o prefeito é cego. Quando a polícia vai lá para tirar esses marginais da rua, vem um safado desse daí e tenta arrancar o negócio lá de spray de pimenta dele. Bandido. Então, ele na verdade, ele não foi executado, ele tomou um tiro. Na verdade, aquilo lá é legítima limpeza. Limpeza. Sabe por quê? Só tem vagabundo lá. E na verdade, gente... por desobediência. E outra coisa, o policial que respondeu por outro processo é porque ele também teve numa outra situação de risco.
e na outra ele se defendeu. Ele não tem lá uma máquina que dá para dar choque, para o Estado não dá. A estrutura dele lá... Olha, imagina só eu chegar lá no guarda, o guarda está me multando, eu dou um tapa na orelha dele, imagina o que vai acontecer. Eles representam a justiça, eles estão lá para implantar a ordem, eles estão lá para tirar um bando de vagabundo que não paga imposto, que o nosso prefeito finge que não vê. Esses caras, além de tudo, ganham lá um seguro todo mês, ensina a tomar dos outros, e ainda fica de graça invadindo a tua casa. E ele tem o desplante de enfiar as caras lá e tirar uma arma do policial. Tomou um tiro, devia ter tomado 2. E o resto devia estar tudo preso. E eu não entendo como é que essa juíza ainda já devia ter mandado arquivar esse processo. Eu queria dizer para esse promotor, manda arquivar esse inquérito. Isso daí não é legítima limpeza, mas é parecido. Ele estava dentro do estrito cumprimento do dever. Não deixa esse rapaz ser penalizado. Ele respondeu por um outro processo, por esse, mas ele vai responder por muitos mais. Sabe por quê? Porque ele está tentando garantir a nossa segurança. E os direitos humanos e esses picaretas que estão por aí querem ferrar essa gente. Por que vocês não vão lá e prendem todos esses marginais que não pagam imposto? Por que o senhor não vai lá prender essa turma que está invadindo as casas? Por que o prefeito não aparece aqui para vir conversar com a gente? Senta aqui do nosso lado que eu vou receber o senhor aqui, como o senhor merece. Estamos no final do programa e eu vou pedir que respeitem rigorosamente os 30 segundos finais para suas considerações, para nós acabarmos o programa dentro do horário previsto. Doutor De Paula, o senhor coloca a Elisa Matsunaga numa situação confortável. O senhor também disse que o Roger também deveria estar solto. E o senhor também colocou que o PM agiu de forma correta. 30 segundos para suas considerações. Bom, eu sou 100% contra a prisão desnecessária. Aquele que praticou crimes de forma reiterada, que tem prova no processo que ele solto vai voltar a delinquir, que ele ameaçou testemunha, deve permanecer preso. O advogado criminalista não é a favor do crime, eu não sou a favor do crime. Eu não fico defendendo o criminoso, eu defendo os direitos, defendo a lei. Foi isso que eu jurei perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, se a nossa Constituição Federal diz que a prisão é exceção, é isso que eu sigo. O senhor quer deixar algum endereço eletrônico, algum telefone para que o internauta possa entrar em contato com o senhor? Pode ser pelo Facebook, Arildo De Paula, Arildo com Y, Arildo De Paula, já vai ter lá o meu Facebook. Doutora Tatiana, que foi completamente por outra via, não aprovou nada a respeito do doutor Roger, também achou que foi uma atitude precipitada do PM. 30 segundos para suas considerações finais e, por gentileza, também deixar o seu contato para o internauta. Eu entendo que a pessoa, quando ela representa algum tipo de perigo para a sociedade, ela deve ser retirada e permanecer num ambiente longe das pessoas que ela possa fazer mal. E aproveito para agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando o programa. Vou deixar meu Facebook, que é Tatiana Ragosta, ou o meu Twitter, que é Tatianar_M. Muito obrigada. E aqui também, não sei se vai ser 30 segundos ou 30 minutos, mas eu quero deixar claro para o doutor Carbone que são 30 segundos. O doutor Carbone também a favor da situação da Elisa, o doutor Carbone também acha que o doutor Roger devia estar solto e o doutor Carbone também acha que o PM agiu de forma correta. 30 segundos para suas considerações. Enquanto a população escutar muito a mídia e os direitos humanos e começar a querer fritar a polícia, que é o único órgão decente e que nos defende, e toda vez que eles verem que dá um tiro no vagabundo, no marginal, que para mim aquilo não é furto, aquilo é roubo, porque ele prendeu lá uma situação no meio de um grupo, ele agiu no estrito cumprimento do dever e matou mesmo, devia ter matado. Eu entendo que se continuar desse jeito, todos os policiais vão ficar com medo de vocês. Já estão. Que põe na cadeia quem não merece. Ele é um pai de família, é um sujeito decente. Olha, eu vou contar uma coisa para o senhor, eu não sei seu nome, mas vai no escritório que eu defendo o senhor.
E eu garanto para o senhor que a gente vai trancar esse inquérito, viu? Porque isso não existe. O senhor é mais um dos trabalhadores do Brasil que dignifica a farda. Eu estou do teu lado. Um abraço a todos. O seu telefone, o seu endereço, alguma coisa? Doutor? É D'Angelo Carbone no Facebook, no Twitter. Eu prefiro, eu gosto mais de falar lá. E como eu gosto de falar no Twitter. Gente, estamos encerrando mais um Ligue para o Dr. Carbone, aqui pela sua AltV. Uma coisa eu tenho certeza, nós exercemos aqui o princípio básico da democracia, que é o direito de todos pensarem de acordo conforme a sua consciência. Muito obrigado pela sua atenção e até quarta-feira, se Deus quiser, às 18 horas aqui pela nossa AltV. Tchau, gente. Até mais.